Veja no ICL Notícias, segunda edição. Um grupo de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado aqui no Paraíso. Hora do troco. Alexandre de Moraes responde à Justiça da Espanha que negou a extradição do bolsonarista Oswaldo Eustáquio. De golpista para golpista. Ex-presidente Michel Temer sugere que redução de penas pode ser solução para impasse entre poderes na anistia. Reação aos Estados Unidos. China convoca a reunião do Conselho de Segurança da ONU para falar de tarifas e acusa governo Trump de fazer bullying. China, first row. China, 67%. That's tariffs. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo no ICL Notícias, segunda edição, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora. E boa tarde para você que nos assiste pela sua TV no Rio Grande do Sul, a Pop TV. Chico Sarra, aqui em São Paulo. Boa tarde, querido. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, comunidade. E boa tarde, Elô, lá em Brasília também. Elô chegando junto é a melhor coisa. Aí já fico feliz. Não vai esquecer de mim, né, Gabi? De jeito nenhum, Já Elô. tá ganha a noite. Já ganhei a noite. Vamos embora. Vamos embora continuar falando de anistia, né, Elô? A gente já tá quase com o pé no feriado. Algumas pessoas até já estão com o pé no feriado, mas a gente ainda não. O Congresso continua sendo... O assunto é a anistia, né? A tramitação de urgência para o projeto de lei que passou. Agora, tem gente que apareceu aí para dar palpite, né? Tem gente que não está no Congresso, olha, mas e quando esse senhor aparece, alguma coisa acontece. Uma vez ele apareceu demais, aconteceu só um golpe. Quando o vampiro do golpe aparece, cuidado. Vamos ver o que ele disse. Eu adorei a chamada, gente, de golpista para golpista. É realmente a síntese do que a gente está vendo. O pior não é isso, o pior é que quando Temer aparece, não é de graça, tem alguma coisa sendo costurada. Então, a gente vê que está em andamento um projeto, um processo de negociação, de fato, para reduzir as penas de quem já foi condenado. A gente vai destrinchar isso um pouquinho melhor. Isso aí, Elô, ele fala com todas as letras nessa entrevista que o Michel Temer deu para o jornal Globo. Elô vai no ponto, né? Fica claro que é uma estratégia política sendo costurada. Ele diz o seguinte, o Michel Temer: o Congresso tem o direito de editar uma lei referente à anistia, não se pode negar isso. Mas talvez, para não criar nenhum mal-estar com o Supremo Tribunal Federal, o melhor seria que o próprio STF fizesse uma nova dosagem das penas. Atenção, então. Punição houve, tinha de haver, mas também a pena deve ser de menor tamanho. É uma solução conciliatória. O que estou propondo é uma mediação, um meio termo. Então ele aparece ali, né, fazendo um tom conciliador. Vamos reduzir, gente, essas penas no Supremo Tribunal Federal. Aí a gente também não precisa falar de anistia com tanto afinco, né, Chico? Exatamente. Você vê que ele é manhoso ali nas palavras, né? Ele sabe que, de alguma forma, ele tem influência sobre o Alexandre de Moraes. Não é que o Alexandre de Moraes vá cumprir ali ao pé da letra e fazer tudo que o Temer queira, mas a gente tem que lembrar a questão política. Foi o Michel Temer que o nomeia, que o escolhe para o cargo no Supremo Tribunal Federal. Não é que o Xandão tem uma dívida que ele vá, não, agora eu vou baixar a pena de todo mundo porque o meu padrinho político está pedindo. Mas acaba influenciando o clima geral lá no Supremo. E é melhor dos males o menor. É melhor que o Supremo, que é quem deve fazer isso, possa alterar uma pena ou outra, baseado inclusive no contrapeso do próprio STF, que é a turma do Fux, que pede realmente menores penas. É melhor que venha, se é que vem, via
a legalidade, o Supremo, que é quem manda nessa parada toda, do que numa coisa forçada e inconstitucional do Congresso. É meio por aí, né, Elô? Eu acho que assim, tem várias peças se mexendo ao mesmo tempo, né? Quanto ao Alexandre de Moraes, eu acho que hoje em dia o Temer gosta mais de se apresentar como um cara que tem influência sobre o Alexandre de Moraes do que, de fato, tem alguma influência. Mas eu acho que mais do que o Alexandre de Moraes, o Temer tem influência sobre um determinado grupo de políticos dentro do Congresso. Então, quando ele fala isso, ele já está falando como interlocutor de uma determinada turma política, né? Não só como interlocutor, né? Está dando recado desse pessoal, como também alguém que participa e influencia esse pessoal. A gente pode ter opinião que tem a respeito dele, um golpista declarado, mas influência política com determinado grupo do Congresso, ele ainda, por incrível que pareça, tem. Então, o que a gente está vendo aí é uma costura que está se tentando fazer, e até na semana passada isso deu muita confusão, porque a ministra Gleisi Hoffmann mencionou isso, depois que o presidente da Câmara, Hugo Mota, também mencionou, né? Foi uma sequência. O Platô BR, né? A repórter Luciana Lima, conseguiu pegar uma fala do Hugo Mota no corredor, ele acabou falando mais do que devia e deixou claro que havia sim uma negociação entre o Congresso, a liderança do Congresso e o Supremo Tribunal Federal, com talvez participação até do Planalto, para que houvesse uma mudança das penas. E agora, em seguida, a ministra também falou disso. E a maneira como eles falaram foi estranha, soou super mal, como se eles estivessem resolvendo, junto com o STF, mudança de pena, que não existe governo, né, executivo e legislativo mudarem penas de processos que já foram julgados. Porém, agora a gente está vendo outro fator, outra peça que veio para o jogo, com uma matéria que saiu agora à tarde no G1, dando conta de que, sim, existe uma negociação para, se não houver uma mudança de pena espontânea, né, por parte do STF, de haver uma mudança na lei da anistia, para a lei determinar novas penas menores do que o pessoal que já foi julgado teve. E essa lei, ela só teria efeito retroativo para quem já foi julgado e condenado, ou seja, não pegaria Bolsonaro, Braga Neto, a Ramagem, etc, etc, etc. Então, esse é um dos acordos que aparentemente está em negociação. Agora, eu fico sem saber se sai esse acordo, se esse acordo não sai, se antes disso o STF começa a mudar as penas, isso esvazia esse acordo e acaba essa necessidade, ou seja, o jogo está sendo jogado, a gente está lá no meio do campeonato, né? E a bola está em campo. Elô, você falou do Braga Neto, acho que vale a pena a gente dizer aqui, ontem o Sóstenes Cavalcante, a gente até trouxe essa notícia, ele visitou, né, o Braga Neto. E aí ele disse para o Poder 360, ele, Sóstenes Cavalcante, né, líder do PL na Câmara dos Deputados, ele disse que só líderes de esquerda vão resistir à urgência do projeto que está tramitando ali em regime de urgência, né? Então, ele visitou o Braga Neto na prisão, segundo o Estadão, e o bastidor é que o Braga Neto parabenizou o Sóstenes Cavalcante por ter protocolado a urgência da anistia. Então, claro, também porque pode ser um dos beneficiados, né? A depender de como é que vai ser o acordo, se vai esvaziar ou não, segundo o Elô estava explicando. Tem uma outra apuração, que, colocando aqui no balaio todo, né, das possibilidades, de que o Centrão está dizendo que o PL da anistia pode ter 300 votos na Câmara, segundo uma apuração do jornal Globo. Então tá tudo, parece que... essas apurações de voto, assim, ou é uma pesquisa que pega todo mundo, fica aquela coisa, um líder diz, olha, pelas minhas contas tanto, pelas minhas contas tanto, pela minha projeção tanto. Isso. Então você pode dar qualquer manchete que você queira dar, né? Não dá para a gente cravar a partir de um líder do Centrão ou um líder da esquerda, seja de onde for, um líder só não vai ter todo o sentimento do Congresso na palma da mão.
Né, Até porque os partidos estão rachados, né? Como a gente já falou aqui. Tudo fragmentado, tudo rachado. Não dá para você fazer essa conta assim da hora para a noite. Mas o Supremo já começou essa discussão. Quando o Fux levanta a bola ali daquele verso que parece feito pelo Vando, que por baixo de uma toga também bate um coração. Quando ele levantou aquela bola ali, ele já estava pedindo a discussão. É uma discussão que começou naquela hora. Eu acho que isso tem que ficar no Supremo. Porque o que o Congresso aprovar será inconstitucional. Está lá na Constituição. A não ser que derrube não, a Chico, PEC. eu acho que não. Eles não podem... Anistia seria inconstitucional, Sim. Mas se eles mudarem a lei da anistia, é um outro processo. Isso cabe ao Legislativo determinar como são as leis, eles podem fazer isso. Isso eles poderiam fazer. Agora, o que você está falando? Não, eu entendi assim, porque o que é que diz que é crime, golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado? É a Constituição. Eles teriam que mudar as penas de cada um daqueles 5 crimes que essa moçada toda pegou, né? Eles mudariam na lei da anistia. Eles mudariam na lei da anistia. Exatamente. Sim, entendi. Exatamente. Eles não mudam o que caracteriza uma tentativa de golpe. Eles mudam as penas para os diferentes crimes contidos dentro da lei da tentativa de golpe, entendeu? Sim. Então isso sim poderia mudar. Agora, você tem toda a razão quando você fala que o Fux já deu um sinal, mais do que isso, ele pediu vistas no processo da decisão da pena da Débora do Batom. Ele pegou e falou, não, eu quero pensar isso aqui melhor, acho que porque todo mundo está acreditando que o coração que bate ali debaixo da toga achou que a pena foi muito severa para o caso dessa mulher. Então, isso abre um espaço de discussão das penas adotadas até agora e das que serão adotadas daqui para frente. E, segundo o Temer, que a gente não sabe, não pode botar a mão no fogo, pelo que ele está dizendo para os jornais, que o Alexandre de Moraes seria sensível a essa possibilidade, que ele toparia uma discussão a respeito da intensidade dessas penas para essas pessoas que são consideradas, de certa forma, acho que não pode ser considerada totalmente, mas de certa forma, massa de manobra, né? Não foram as pessoas que planejaram e financiaram a tentativa de golpe, elas foram lá e fizeram a quebradeira no dia 8. Então, eu acho que é por aí que está se tentando construir. Vai resolver o problema da extrema-direita que quer livrar a cara do Bolsonaro, dos militares e dos planejadores do golpe? Não. Sim. Mas vai deixá-los todos com uma dificuldade de argumentação? Sim. Perfeito. Eu acho que essa estratégia também está na mesa, né? A gente vai continuar trazendo aqui as possibilidades. Semana que vem a gente tem o julgamento do Núcleo 2 e isso acaba também interferindo nos ânimos, né? Dá uma esquentada, porque agora a gente está ouvindo anistia. Da hora que acorda, da hora que dorme. Só ouvindo só isso. Ouvindo que foi só o batom, ouvindo que foi só a velhinha da Bíblia. Na próxima semana, a gente volta a ouvir aquelas histórias cabeludas e escabrosas do outro lado. A gente sai do feriado direto para o julgamento na terça-feira. Exatamente. A gente sai ali do sábado de Aleluia, tem o domingo de Ramos, na segunda passa todo esse sentimento cristão e a gente volta a ouvir outro tipo de história. Vamos mudar um pouco de assunto, ainda falando em golpistas, mas trazendo uma informação, uma atualização, né, uma decisão do Alexandre de Moraes, respondendo àquela decisão da Justiça da Espanha que a gente trouxe aqui ontem, que negou ontem esse pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio, que é um bolsonarista. O ministro Alexandre de Moraes decidiu interromper um processo de extradição de um cidadão búlgaro que teria cometido crimes na Espanha em 2022. Então, é uma resposta. Quem que é essa pessoa que entrou na história aí como uma resposta do Alexandre de Moraes? Ele se chama Vasil Vasilev, é acusado de ter feito tráfico de cocaína em Barcelona. Então, o ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão, ele disse que a Espanha descumpriu o que ele chama de requisito da reciprocidade
a gente tem ouvido muito essa palavra aqui, né, falando de direito internacional, mas descumpriu esse preceito no tratado de extradição que tem com o Brasil, a Espanha e o Brasil têm esse tratado, e a Espanha pediu para tirar Oswaldo Eustáquio da lista de procurados da Interpol. Não é isso, Chico? Isso, exatamente. Eu vi essa matéria, esse caso, ele foi bem tratado com uma boa reportagem no jornal É o País, de Madrid. E eu fui ler essa matéria, que é uma matéria bastante completa. E o que eu notei é que o governo, as autoridades espanholas, elas caíram um pouco na conversa. Além de todo o argumento do Oswaldo, tem um documento incluído na defesa do Oswaldo Eustáquio, que foi muito considerado, é o que é mais citado no relatório lá das autoridades espanholas, que é um documento feito por deputados da extrema-direita brasileira, avalizando ali a história de vida do Eustáquio, dizendo que era correto e que aqui no Brasil ele estava sendo torturado, que ele já havia sido preso 3 vezes, que ele o governo Lula o persegue politicamente, e as autoridades espanholas levaram muito isso em conta, mais do que tudo. Chegam até a dizer no documento que o Eustáquio, ele extrapola o que poderia ser apenas liberdade de expressão em alguns vídeos. Fala que ele atinge as autoridades do Supremo brasileiro, reconhece até uma parte dessa coisa, mas levam muito em conta aquelas conversas da direita no Congresso. Como eles cuidaram bem da defesa, documentado com autoridades brasileiras, quer a gente queira ou não, um deputado brasileiro é uma autoridade brasileira. Está tudo lá na defesa do Eustáquio. Se eu sou um juiz lá da Espanha, eu não estou acompanhando a vida do Brasil todo dia. Eu pego aquele relatório, na prisão, sofreu uma tortura, voltou para casa todo arrebentado. Não sei. Se eu sou uma autoridade espanhola e que julgo 1000 casos daquele de traficante, de bolsonarista, desse povo todo, eu posso me comover com aquilo, achar o acordo entre Brasil e Espanha diz que quando envolver questão política deve-se olhar com a lupa maior e, se possível, proteger a pessoa que está pedindo asilo, pedindo a proteção. Então, é baseado nesse tratado que houve essa decisão e baseado muito no que foi dito pelas autoridades brasileiras e que o Eustáquio fez constar lá na documentação dele. Teria faltado, eu não sei se cabe à justiça brasileira, no caso Alexandre de Moraes, se manifestar também durante, um pouco antes desse processo, ou se ele fez apenas um pedido formal, sem nenhum argumento maior. Porque pelo argumento por argumento, o argumento que está lá do Eustáquio é infinitamente superior. Não sei se isso que me chamou muita atenção também. Eu não sei se houve uma defesa bem feita, uma preocupação de explicar melhor o que aconteceu no Brasil, o que foi o 8 de janeiro, como que isso foi preparado, o uso das mídias sociais para chegar nesse ponto, o papel do Oswaldo Eustáquio na difusão dessas mentiras que foram contadas. Então, a gente não tem a menor ideia se os 3 juízes que votaram por unanimidade lá na Espanha tem uma compreensão desse contexto todo. Me parece que caberia recurso, né, do Ministério das Relações Exteriores e do próprio Supremo, mas eu não sei agora com essa notícia, né, da decisão do ministro Alexandre de Moraes, me parece que o caso terminou num impasse que pode virar um impasse quase diplomático, porque ele tomou uma medida bastante dura e sem talvez ter dado tempo à diplomacia de atuar um pouco mais, né? Agora, me chamou muita atenção o fato deles terem ouvido e terem dado pra gente, eu acho que é isso que é importante, né, que você estava falando, Chico, pra gente que está aqui no Brasil e viu o que ele fez e viu o que as pessoas junto com ele fizeram na tentativa de destruir o nosso sistema eleitoral, né? De tirar toda a respeitabilidade que ele tem, que é respeitado no mundo inteiro.
difundir mentiras, né, divulgar um monte de mentiras, usar a BIM para investigar inimigos políticos e difundir mais mentira. Ou seja, sem esse contexto, é muito difícil um juiz chegar a uma conclusão diferente da que ele chegou. E pelo que eu entendi dessa lei da extradição na Espanha, eles têm que provar na Espanha que o crime que a gente está dizendo que ele cometeu no Brasil é também considerado crime na Espanha. Sim. Caso contrário, ele não é deportado. E eles consideraram que o que ele fez lá, sabe-se lá se eles entenderam exatamente o que ele fez, né? Mas se você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, ele não seria deportado, porque não seria extraditado, porque o país que tem, né, a liberdade de expressão como valor absoluto, sem nenhuma preocupação com as leis e com as consequências, ele também não seria, né? O caso do Alan dos Santos, por exemplo, tem um pedido de extradição também do Brasil contra ele, né? Essa é a questão, mas aí nos Estados Unidos, então não dá para fazer um paralelo direto, claro, porque aí é uma outra legislação, mas de qualquer forma abre uma certa preocupação, né, de como estão tratando esses casos sem a devida contextualização que a gente tem aqui dos casos no Brasil, né? E Exatamente. A Justiça da Espanha ou não entendeu ou não considerou que crime de Estado é um crime mais grave, inclusive, do que o traficante búlgaro que eles querem de volta cometeu. Isso. A Justiça espanhola talvez não tenha não teve acesso à informação, não foi enviada para lá, a informação que é um crime previsto na Constituição, que é você retirar o Estado Democrático de Direito do dia para a noite. Aquilo é crime. Então, ficou muito ali que poderia, suposto crime, ficou muito distante para eles. Eu não sei se na questão jurídica tem direito a um recurso que possa provar tudo isso, Elu, ou se já era, uma vez julgado, o sujeito aí vai ser protegido e tudo bem. Eu entendi que haveria possibilidade do Ministério das Relações Exteriores, junto com a Justiça, entrar com algum tipo de recurso, mas eu posso estar equivocada. Agora, é impressionante, né? Porque uma pessoa que comete um crime de tráfico de drogas, quantas pessoas ela está prejudicando? Mas quem comete um crime que tenta abolir o Estado Democrático de Direito, está afetando a população inteira, o país inteiro. Sim. Né? Então, é totalmente desproporcional, é muito diferente. E é um caso que ainda se desdobra, que está em julgamento, né? Então, tudo isso tem um outro peso, com certeza, Elô. Eu quero trazer uma outra história aqui com você, que é sobre a BIM. É bastante enrolado, então acho que a gente vale dar uma contextualização aqui antes da gente discutir, porque amanhã deve depor na Polícia Federal o diretor-geral da BIM, que é o Luiz Fernando Correia. O que está sendo apurado pela Polícia Federal? Se ele obstruiu as investigações sobre o que chamavam de ABIN paralela ou ABIN de Bolsonaro, né? Durante o governo Bolsonaro, a atuação da ABIN. Ele também é suspeito, inclusive, de ter autorizado uma operação de espionagem sobre autoridades do Paraguai, que a gente já conversou aqui no ICL Notícias. Hoje saiu uma reportagem do jornalista Gui Talento, do portal UOL, de que um funcionário da ABIN disse para a Polícia Federal que o Alexandre Ramagem, que comandou a ABIN durante o governo Bolsonaro, ele não está mais, né, na ABIN, ele obrigou o Alexandre Ramagem que esse funcionário da ABIN carregasse joias do Qatar para o próprio Ramagem. Então, inclusive tem mais nessa história, assim, de que também imagens de drones da ABIN foram usadas para promover a imagem do Bolsonaro. Então, é mais um capítulo dessa história envolvendo a ABIN paralela ou a ABIN do Bolsonaro. Eu prefiro chamar de ABIN de Bolsonaro, né, porque não era como se existisse uma outra ABIN, mas sim que ela estava sendo aparelhada por essas pessoas. Então, a gente tem essa reportagem que saiu hoje no portal UOL, Elô, que é um agente da ABIN dizendo que foi obrigado a trazer joias para o Ramagem. Ele foi constrangido por uma assessora do Ramagem a levar esses 3 relógios de luxo do Qatar para o Brasil, para o Ramagem. E se ele fez isso, mesmo que forçado,
ele cometeu um crime, né? Porque ele entrou no país sem declarar essas joias. E o Ramagem, questionado, disse que essas joias foram catalogadas e enviadas para o museu da ABIN. Agora eu te pergunto, se era um presente que ia ser catalogado e entregado para o museu da ABIN, por que tinha que vir de forma secreta, escondidinha, né? Não tem motivo. Então você declara que tem um presente dado pelo governo para a organização e vai entrar direitinho. Agora, então você tem aí várias coisas que aconteceram durante a administração do Ramagem, que hoje é réu, né? Se tornou réu naquele primeiro grupo golpista, se tornou réu no STF. Agora, o Correia, que é o atual diretor da ABIN, ele entrou na ABIN já sob muita suspeita, porque ele não é um funcionário de carreira. Essa é uma das grandes reclamações do funcionalismo da ABIN, das pessoas que estão lá, que fizeram concurso, que entraram, que trabalham lá e fazem carreira, de que você tem pessoas que vêm de fora e deturpam os objetivos da agência. Então, o Correia está sendo chamado a depor para saber se ele destruiu provas de uma investigação que estava acontecendo dentro da ABIN, para descobrir se houve desvio de função, se houve, né, crime cometido pelo Ramagem, se ele realmente montou uma ABIN do Bolsonaro. Ele criou, inclusive, um Conselho de Inteligência Nacional, o tal do CIN, que era o que a gente pode chamar de ABIN paralela, era a ABIN dentro da ABIN, para a qual só foram chamadas as pessoas de confiança dele, não foram as pessoas de carreira da ABIN. Então, quando o Correia tomou posse, já era uma coisa muito cheia de dúvidas, né? Inclusive a sabatina dele no Congresso, porque ele escolheu 2 subdiretores que foram muito questionados durante essa sabatina, apesar deles não estarem sendo sabatinados, porque você só pode sabatinar o diretor. Mas já existe, e eles 2 acabaram sendo afastados, né, por investigações. E esse inquérito, no qual ele agora vai depor amanhã, já devia ter terminado no ano passado, mas continua, deve estar muito perto do fim, mas ele agora vai ser ouvido porque a Polícia Federal quer chegar ao fundo desse poço, e pelo que a gente está vendo, pelas notícias que estão vazando, tem agente da ABIN, que com certeza é funcionário de carreira, que está contando o que sabe, porque, como eu disse, existe uma insatisfação muito grande dentro da agência com essas pessoas que vieram de fora e que ou montaram a ABIN do Bolsonaro, como foi o caso do Ramagem, ou talvez, essa é a dúvida, tenham criado as condições para que as provas dessa ABIN de Bolsonaro não existissem mais ou não viessem a público. Tem o Luiz Fernando Correia, né, que é o atual diretor da ABIN, ele vai prestar o depoimento, vai colher a Polícia Federal na semana que vem, o que também diz o Aguirre. Amanhã. Oi? É amanhã. Amanhã o depoimento dele. Desculpa, eu estou confundindo com o julgamento já. Mas a apuração, ela está na fase final, né, Lô, segundo diz o Aguirre Talento. E aí a suspeita é que ele tenha, o Luiz Fernando Correia, sob a suspeita de que ele tenha mandado apagar a prova, né? Destruir prova para dificultar a apuração de desvios nessa gestão do Bolsonaro, né? Na ABIN aí do paralelo. Então é por isso que ele vai ser ouvido pela PF. Ele mesmo, esse mesmo jornalista, né, que você citou, do UOL, ele também publicou uma matéria, essa história dos drones. O que o Ramagem fazia? Isso é o que eu digo, tem gente que trabalha lá, que é funcionário de carreira, que está pé da vida com as coisas que aconteceram lá dentro. Então ele mandava drone para motociata do Bolsonaro, isso, aquilo outro, eventos com muita gente do Bolsonaro, onde ele tinha que usar os drones, supostamente, para verificar se o esquema de segurança estava funcionando direito. Só que, na verdade, ele pegava... aí está a sabatina do diretor da ABIN, que deu muito pano para manga, mas aí o que ele fazia? Ele pegava as imagens feitas pelos drones da suposta checagem da segurança e botava nas redes sociais dele promovendo a campanha eleitoral do Bolsonaro. E os agentes ficavam muito irritados porque estavam usando o trabalho do serviço de inteligência, que não poderia nem ir para lugar nenhum público,
como arma de campanha. Então, assim, absolutamente tudo errado. Nossa, como arma, virava propaganda, né? Era para fazer a segurança, né? Inicialmente, sendo usado como ferramenta de propaganda. Aproveitava o pacote completo, já que o drone foi lá e filmou, usa para propaganda eleitoral. Não é à toa que os funcionários estavam... Nem só que foi lá e filmou, ele manda filmar, que eu quero filmar para saber se está tudo certinho, e vai lá e pega a imagem e faz campanha eleitoral. Cara, é muita cara de pau, né? É inacreditável. Muito rolo. É inacreditável. Essa história aí, então, a gente deve ter novos desdobramentos já amanhã, como bem observou a Elô. A gente vai ter o depoimento e, enfim, logo, logo a gente deve ter acesso a isso de alguma maneira, né? Ou porque o depoimento vai ser... Sempre acaba saindo algum vazamento pela imprensa, né? Ou então porque também a Polícia Federal logo deve concluir suas investigações. Agora, Elô, amanhã também, além de ter o depoimento à Polícia Federal do diretor-geral da ABIN, a gente vai ter também uma semana, olhando aqui de volta para o Congresso, né? Para Brasília, mais para o Congresso, a gente tem uma semana que o deputado Glauber Braga está fazendo greve de fome dentro da sala, né, do Conselho de Ética, que decidiu, enfim, quer cassar, né, o mandato dele. A Sâmia Bonfim, que é a esposa dele, também é parlamentar, ela disse que o Glauber, ela tem visitado sempre o Glauber, né, Elô, e ela disse que ele está bastante abatido, está um pouco fraco, tem muita gente visitado o Glauber, a Elô vai poder contar muito melhor do que eu, mas o que a gente sabe é que ele recebeu a visita do neto do deputado Rubens Paiva, né, que foi morto e torturado durante o período da ditadura militar. O Chico Paiva foi visitar o Glauber, também ele recebeu a visita de ministros, a ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara, também o Paulo Teixeira, do desenvolvimento agrário, além, né, de grupos de lideranças que estão fazendo ali, Frei Beto, Leonardo Boff, enfim, lançaram um manifesto de apoio ao Glauber. A gente tem até um trecho aqui em que esse manifesto diz o seguinte: tem mais de 30 lideranças cristãs assinando esse manifesto. O seu ato de enfrentar seus algozes, suas mentiras e hipocrisias é valoroso. Sabemos que é preciso uma força extraordinária para nos manter de pé diante dos absurdos. E a gente trazendo também as imagens, né, dessas conversas, dessas visitas. Elô, qual foi a última vez que você também conversou ali com o deputado? Eu sei que você está acompanhando muito de perto essa situação. Você está vendo, só para você reparar, quem está ali é o Paulo Teixeira abraçando o pai do Glauber, tá? O pai do Glauber, que chegou tem 2 dias, porque ficou muito preocupado e falou, vou ficar de olho nele. Ele me disse, vou ficar de olho nele porque você sabe como ele é, né? Eu falei, não, eu não sei. Ele falou, não, ele não vai dizer quando ele não estiver bem. A gente é que tem que ficar... Ele ainda fez assim para mim, ó, tem que ficar de olho nele direitinho. Mas é isso, ele está cercado de... O pai, a Sâmia, os amigos e companheiros de partido e de luta... Tem muita gente acompanhando e torcendo pelo Glauber, dando apoio a ele. Pelas minhas contas, são pelo menos ali uns 9 ministros do governo Lula já passaram por lá para dar apoio a ele. Sem falar nos movimentos estudantis, né, nos movimentos sociais, esse culto ecumênico que houve também em apoio a ele. Então é muita coisa, muita mobilização. E amanhã vai ter uma grande live para falar dessa situação, onde várias pessoas vão participar, cada um vai falar um pouco, inclusive o nosso Eduardo Moreira vai participar, eu também vou participar, vai ter vários outros ativistas também, influenciadores, uma par de gente. Então vai ser um grande momento assim para todo mundo avaliar um pouco o que está acontecendo, por que se chegou a esse ponto, o que pode ser feito agora, por que ele optou por essa decisão. Então, acho que vai ser um momento importante para a gente tentar fazer com que mais gente entenda o que está acontecendo, por que essa greve de fome, por que Glauber fica. É isso, então Muito amanhã só reforçando, né? O ICL vai transmitir ao vivo a partir do meio-dia esse ato de apoio ao Glauber, direto lá da Câmara dos Deputados. Você também vai participar, né, Lu? E o Eduardo Moreira também, aqui do ICL, tem muita gente que vai engajar, comunicadores, influenciadores e jornalistas também. Elô, obrigada por hoje, a gente se vê em breve, querida, valeu.
A gente se vê depois do feriado, porque amanhã é quinta-feira e eu tô de manhã não é nenhum. Opa, Certíssima, boa noite, certíssima. querida. Bom feriado, querida. Bom descanso Tchau. pra você. Valeu. Tchau pra vocês também. Rodrigo Viana agora com a Olha o gente, homem aí. né? O homem chegou. vem aí. Aí, o Chegou homem O vem. homem gente. vem aí. Amanhã, pra mim, já é feriado. Só queria te dizer isso. É por isso que ele tá... Ele Você chega percebeu que ele tá até mais leve hoje, humilhando. né? Ai, ai. Já tá até mais leve, já com o pezinho no feriado, Chico saca o pé nas férias. Só eu que tô Não aqui. deixa ele ficar tão Só leve eu que tô assim. aqui. Amanhã vou estar aqui, ó, abandonada por vocês dois. Meu Deus do céu. Abandonada por vocês dois. Mas olha, Rodrigo, um dos assuntos que você tratou no Urgente hoje, que até é a nossa chamada aqui do ICL Notícias segunda edição, é de como o partido do Ciro Nogueira, né, o PP, apresentou uma emenda reduzindo a alíquota, gente, Sim. do imposto mínimo sobre a renda dos milionários. Olha só, de 10% para 4%. Cumprindo a promessa que ele fez naquela conversa. Nós mostramos aqui com exclusividade, né? Aquele papo amistoso entre o Ciro Nogueira e a turma da Faria Lima, dentro de um auditório do BTG aqui em São Paulo, em que ele, entre outras bobagens, né, que ele falou ali, ele fez muita torcida, né, dizendo que o governo Lula tinha acabado, que ele nem seria candidato à reeleição, que era até para o pessoal não bater muito, senão o Lula cair antes da hora, né? Mas ele também disse, olha, não tem como não votar a favor da isenção para quem ganha até 5 mil, mas a gente pode melhorar essa compensação dos ricos, porque é isso, essa que é a preocupação deles. Para você reduzir quem ganha, para você acabar, né, com o imposto de quem ganha até 5 mil, você tem que cobrar mais de quem ganha bem, É muito. isso. Ele quer uma proposta que é quase inversamente proporcional a beneficiar os mais pobres, né? Então, o governo ele quer isentar Isso. o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. Aí vai o Ciro Nogueira e fala, não, gente, mas e os milionários? E os milionários, E os coitados? milionários? Ninguém pensa nos milionários? Por que vocês só pensam em quem ganha até 5 mil reais? Olha, se o Ciro Nogueira se preocupasse com a população do Piauí, que o elege a cada mandato atrás de mandato, a população do Piauí estava muito bem. Se ele pensasse na população do Piauí como pensa nos banqueiros da Faria Lima, porque vê aí, ele é um homem de palavra com os banqueiros. Sim. Ele não tem palavra para o eleitor lá de Piripiri, no Piauí. Mas para o eleitor, para quem banca as campanhas deles aqui na Faria Lima, para essa gente ele tem palavra. Ele está tentando, ele está cumprindo, ele está honrando a palavra dele, dada no complô aqui, que o ICL deu um flagrante. Ele está honrando dia a dia lá na Câmara. Ele luta, ele sua pelos banqueiros. Olha, e aí ele participando de um outro evento com o pessoal de mercado financeiro, ele virou interlocutor, né, do bolsonarismo com o mercado financeiro, até porque o Paulo Guedes sumiu, né? O Paulo Guedes está onde, hein? Está aproveitando o dinheiro que ele colocou em fundos fora do Brasil. Dele aqui no nosso chat. Onde está Paulo Guedes? Podia participar do debate aqui sobre isso, sobre a taxação. Ele quase virou sócio desse mesmo grupo aí que recebe o Ciro Nogueira, que é do grupo dos Justos. Ah, do Roberto Mas Justo. aí eles desfizeram, chegou a ser noticiado em jornais de economia, como Valor, etc. Ele ia integrar esse grupo, acabou não fechando lá com o aprendiz, os Justos, não sei onde ele está formalmente. E aí, na Mas ausência que está ganhando muito dinheiro onde estiver, não Deve tenho tá. dúvida. E aí, na ausência do Paulo Guedes, Gabi, o interlocutor do bolsonarismo com o mercado financeiro tem sido o Ciro Nogueira, né? Está aparecendo toda hora aí para fazer, enfim, previsões apocalípticas sobre o Brasil, previsões que interessam especialmente a ele, né? Porque daí coloca a turma dele de volta na ideia dele, né? Possibilidade de voltar ao poder. É isso, gente, mas é grave, né? É grave, a gente já adiantou que essa história seria realmente colocada e foi. Ele anunciou e cumpriu. Conversou com a Faria Lima, deixou tudo ali no esquema. Eu acho curioso e é grave porque hoje mesmo o governo Lula lançou um alerta sobre o problema das contas públicas para 2027. Não é para agora. 2025, 2026, está tudo razoavelmente organizado no orçamento federal, mas em 2027, é uma história meio complicada, mas os precatórios voltam a entrar na conta federal do orçamento. Lembra que até o Paulo Guedes também tirou o precatório da conta e tudo para conseguir fechar as contas, fechar, né, o orçamento. Em 2027, você volta a contar esse dinheiro gasto com precatório no orçamento. E aí fica muito mais curto aquele espaço para o governo manobrar nas contas. E nesse momento
você não pode abrir um outro rombo. Como é que você fica propondo, não, vamos isentar para quem ganha até 5 mil? Vai tirar de onde, né? E vai tirar de onde? Essa que é a questão. Essa turma quer tirar a BPC de quem ganha pouquíssimo. Vamos tirar Quer de quem acabar. tem menos. Bolsa Família é esmola, eles Tirar de diziam, quem tem né? menos. Eles diziam. Agora, o Bolsa Família faz girar a economia. Agora, na mão dos milionários, eles querem deixar o dinheiro. Já paga imposto demais, né? Os milionários. É isso. Bom, e a gente traz aqui a atualização a respeito disso, de como essa proposta vai andar também, porque isso é importante, né? A partir daí, da tramitação, né? Na mão do Arthur Lira. Está na mão do Arthur Lira, o relator. Estamos bem, né, gente? Estamos bem, é isso. PP preocupado com os milionários, mas a gente quer trazer uma outra situação aqui também, que é muito importante, que os moradores do bairro de Paraisópolis, aqui em São Paulo, que eles estão enfrentando aqui em São Paulo, o Edu Moreira esteve lá, apurou uma denúncia de que a gente tem centenas de pessoas em situação de rua em diferentes partes da cidade de São Paulo, que estão sendo levadas para Paraisópolis, esse bairro que eu comentei. Literalmente estão sendo despejadas lá. Então, também estão sobrecarregando o serviço de saúde, moradia, saneamento básico, enfim. A gente tem essa reportagem do Eduardo Moreira, que ele gravou lá em Paraisópolis e a gente vai assistir agora. Vamos lá? Estou chegando aqui em Paraisópolis para poder averiguar uma denúncia que eu recebi, que quando eu recebi, eu não acreditei de tão sério que é a denúncia. Se esse negócio for de fato o que as pessoas estão falando, é uma das maiores denúncias que eu já recebi até hoje, um dos maiores absurdos. A denúncia é de que um grupo de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado aqui em Paraisópolis. E eu abordei um deles e ele falou que ele estava no centro. E ele veio pra cá. Centro de São Paulo? Centro de São Paulo. Só que ele tá com o pé bem machucado, tipo, andando bem devagar, né? E ele falou que veio de lá, recentemente. Pessoas em situação de rua, dependentes químicas, a maior parte delas, e que estão sendo tratadas que nem lixo que está sendo recolhido e depositado aqui, ou seja, Paraisópolis também está sendo tratado como um lugar de despejo. A gente está do lado do Parque Paraisópolis, onde essa população está crescendo e as pessoas fingem que não estão vendo. E isso virou um problema para dentro do território e será um problema para um território como um todo. A população em situação de rua aqui em Paraisópolis aumentou absurdamente, sobrecarregou o já precário sistema de saúde aqui da área. Muita sobrecarga, muitos deles vêm doentes, bastante adoecidos, outros bastante surto por conta de tanto uso, né, de droga. O sistema de assistência social também aumentou a criminalidade. Essas pessoas também estão oferecendo perigo e risco para as crianças aqui da comunidade. O caos está sendo posto porque a comunidade está sendo tratada como se fosse um depósito do que não presta mais e essas pessoas sendo tratadas como lixo. Essas pessoas, elas não são invisíveis, elas não, principalmente para o território de Paraisópolis, que é um território de quase 200 mil habitantes. Que estão limpando os lugares nobres e jogando dentro da comunidade, como aqui fosse um descarte mesmo. Aqui eu tô numa região do território onde as pessoas vêm de vários lugares diferentes, mal se conhecem, elas se protegem uma das outras. A maioria delas são pessoas dependentes, viciadas e que também chegaram aqui vindo de vários lugares diferentes e despejadas aqui. Se a gente não educa as crianças de comunidade, os jovens de comunidade, para que eles possam pensar no futuro deles, para que eles possam investir no futuro deles, basicamente é esse o território que eles vão ter a vir a morar no futuro. Se a gente não mantém essas pessoas educadas, esse é o final delas e não é isso que a gente quer e que a gente espera. Não só para Paraisópolis, mas para esse país. A gente precisa da sua ajuda como um amigo, como um parceiro,
para a gente resolver esse problema e principalmente para a gente montar um polo educacional dentro de Paraisópolis para que essa população invisível para o Estado não aumente. Vamos chamar o Eduardo Moreira para conversar sobre esse assunto com a gente. Edu, boa noite. Tudo bem, Gabi, Chico, Rodrigo? Tudo bom, Edu? Realmente, assim, o que eu vi em Paraisópolis me deixou assim, muito triste e revoltado, indignado. Porque tem tantas camadas de absurdo nesse negócio. Primeiro, o seguinte, estão tratando essas pessoas que nem lixo, ou seja, vamos enfeitar o centro, vamos enfeitar aquele outro bairro de bacana, sei lá, Higienópolis, Jardins, vamos enfeitar esse lugar. Faz o seguinte, tira o lixo que está na rua e, por lixo, entenda-se aqueles sacos pretos que tem com um monte de coisa e as pessoas que estão lá junto. Então, estão tratando essas pessoas igual lixo mesmo, pegando e depositando. E são pessoas que vivem uma questão, gente, de doença, uma questão de saúde. São pessoas que elas estão em outro lugar, elas são dependentes. E todas machucadas, cheias de ferida no corpo. E aí vem a outra camada, que é o seguinte, depositar em Paraisópolis. As pessoas acham o seguinte, se é favela, não tem problema. Se é favela, é morador de rua, favela, tudo a mesma coisa. É assim que as pessoas estão tratando. Gente, olha só, a comunidade que é mais pobre, ela não é depósito do que não presta. As pessoas vivem com... Ali é o povo trabalhador que vive com um monte de dificuldade e aí tem um monte de questões que as pessoas não têm ideia. Eu também não tinha, antes de começar todas essas minhas viagens, que é, por exemplo, nesses lugares, as crianças, elas andam o dia inteiro nas ruas, elas têm que andar desde 4, 5 anos de idade, elas já fazem tudo sozinho, porque a mãe está trabalhando, o pai sabe-se lá quem é, ou quando sabe também está trabalhando, e a van escolar não chega na porta da casa das pessoas. Você não consegue, nos becos, nas vielas ali, você tem que andar até ali onde passa, né, a van escolar. Gente, os pais estão morrendo de medo das crianças, porque elas têm que passar em frente a vários desses lugares onde esses caras estão sendo jogados e morando. Ô Chico, a parada é tão séria e tão grave que eles que chegam lá, esses dependentes, esses moradores em situação de rua, eles estão morrendo de medo um dos outros, porque um rouba o outro. Aí eu vi um dos caras ali no final, onde eu mostro aquele lugar super pobre, que eu estou falando mais baixo, né? Eu tinha um cara ali completamente, né, assim, alterado, e ele começou a conversar comigo. Uma hora eu consegui conversar com ele, e ele falou o seguinte, me roubaram R$400. Só que o cara, ele mora aí, cara, no meio, você não consegue nem identificar uma casa, porque não é uma casa, não é um barraco, não é nada, é um monte de plástico com lixo junto, ele mora dentro desse negócio, e entraram e roubaram R$400. Eles estão revezando para ficar sempre um da casa acordado, para não poder, para os caras não serem abusados, maltratados, roubados. Então, assim, é inacreditável a gente ter uma gente que perdeu completamente toda a noção de dignidade, de humanidade, etc. E aí hoje, junto com essa denúncia, né, que eu fui lá, visitei, vi as pessoas, conversei com as pessoas, eu também conheci um projeto que eles têm que é maravilhoso, chama Legado, que é no meio de Paraisópolis, um prédio que foi construído lá, e no último andar, eles conseguiram, nos 2 últimos andares, pegar esses 2 andares para a comunidade poder desenvolver cursos de comunicação, para eles poderem fazer jornalismo, poderem fazer a rádio local, poderem fazer oficinas, né, para formar pessoas utilizando todas as coisas de câmera, de filmagem, de edição de vídeo, etc. Querem ali também fazer uma escola de informática, uma escola de negócios para ensinar negócio de contabilidade, de informática, de Excel, ferramentas de negócios. Só que tem outro problema. Quem está chegando ali com tudo, cara, são os Brasil paralelos da vida, são as corretoras, os bancos, que estão querendo, primeiro, fazer uma lavagem social do nome deles na favela que fica ali no centro da região nobre de São Paulo, para parecer de bonzinho, e implementar essas ideias de Pablo Marçal, desses caras que são de extrema-direita, ali para criar um núcleo dentro da comunidade cada vez maior. Então eu falei, não, cara, deixa a gente ajudar vocês, cara. A gente quer ajudar vocês com essa denúncia, mas quer ajudar vocês também
com uma campanha para vocês poderem arrecadar recursos e poder botar essa escola para cada vez ficar maior, ajudar mais gente, mas com uma cabeça boa, entendeu? Cabeça de solidariedade, cabeça de construir sempre no coletivo, em vez de cada um querer se destacar sozinho. Não, vamos fazer um negócio legal, a gente põe o CL para botar aqui cursos, disponibilizar para o pessoal também. Então a gente começou hoje, tá, uma campanha de arrecadação, que é a nossa campanha de Páscoa no ICL. Já arrecadamos, acabamos de ultrapassar mais de 100 mil reais. Eles precisam de R$500 mil, né? Vamos tentar o máximo que a gente consegue aqui no ICL ao longo de toda a Páscoa. Mas já conseguimos mais de R$100 mil desde de manhã, começou hoje de manhã, e estamos quase conseguindo 1.000 pessoas. Eu fiz questão de ser o primeiro a doar, eu doei R$5 mil. O pessoal do ICL está todo mundo doando, o Demore doou R$1.000, o Rafael Donatiello, sócio também, fundador do ICL, doou R$3.500. E, cara, a gente está assim, muito, muito, muito afim de poder, que nem a gente fez em Belo Horizonte, que nem a gente fez lá com os Guarani Caiovás em Dourados, que nem a gente fez em Foz do Iguaçu, ali no Paraná, que nem a gente fez em vários lugares ajudando indígenas, sem terra, etc. A gente, o pessoal da ocupação de BH, a gente quer aqui em São Paulo também deixar o nosso tijolo, deixar a nossa marca, sabe? Deixar a energia dessa nossa comunidade de ajuda, que eu acho que é o que o ICL faz de mais diferente de todo mundo. A gente fala, luta, critica, denuncia, etc., mas vai lá, pisa o território junto com as pessoas, ouve o que eles estão falando e ajuda na comunidade. A gente deixa a marca que faz diferença para frente. Então eu queria convocar todo mundo que está nos assistindo, não somente para doar o valor que vocês puderem, porque qualquer valor que a gente doa, a gente já se engaja na parada. Entendeu? A gente já se preocupa, a gente já fica acompanhando as notícias. E a gente se envolve com o negócio, né? Bota no jogo, o americano chama de skin in the game, né? Bota a pele ali no jogo. Mas não só isso. Ajudem a gente a divulgar isso como uma campanha de Páscoa. A gente fez uma aqui pro Padre Júlio também, linda, uma vez com o negócio do frio em São Paulo, e a nossa comunidade ajudou muito. Então tá aqui, ó, icl.com.br/ajuda. Peço para todo mundo que está aqui doar. Quem doar, escrever nos comentários para incentivar para os outros. Pô, já doei, já não sei o quê. E tem gente que eu vi hoje durante o dia falando, cara, eu tô sem R$10 para doar, mas, cara, eu vou me comprometer a divulgar para um monte de gente. Então é isso que eu queria pedir pro pessoal, cara. Vamos deixar a nossa marca de novo e mostrar que o ICL faz a diferença. Ô Edu, uma questão assim, tem ideia de quem é que está promovendo, né? Você falou, essas pessoas são levadas para a comunidade de Paraisópolis, quem não é de São Paulo, né? É aquela grande comunidade popular que fica encravada ali no Morumbi, né? Ao lado de prédios luxuosos, aquele bairro Rodrigo, é aquela imagem que é utilizada para mostrar como o Brasil é desigual. É o símbolo. Que é o grande edifício e a favela embaixo. A favela do lado. Aquela foto clássica que já entrou até em abertura de novela, aquela foto clássica. Mas, Edu, a gente tem ideia de quem é que está promovendo isso, né? Levando essas pessoas que provavelmente são tiradas das regiões centrais de São Paulo e levadas ali para Paraisópolis. É um grupo organizado. Eu sei que você entrou nisso hoje, então talvez não tenha todos os detalhes, mas tem uma pista, já se sabe. O que a gente pode dizer sobre isso? Olha só, em primeiro lugar eu botei a imagem no nosso grupo do jornalismo aí do WhatsApp para o pessoal colocar, porque eu até tirei uma foto desse prédio ali de dentro, né, de Paraisópolis, para mostrar por outro ângulo. Eu até mostro para vocês depois, quando eu passar a palavra para... Olha aí, tá aí ó, na tela para vocês. Sim. É isso aí, né? Exato, o prédio com piscinas e quadras de tênis, cara, e do lado, a galera passando esse perrengue, tá vendo esgoto correndo ali na viela que tem ali, e caos. Mas, Rodrigo, tudo isso é muito delicado para a gente poder falar. Por quê? Você viu que vários rostos estão borrados ali, entendeu? Porque as pessoas com quem eu conversei, a gente alterou a voz das pessoas, porque a gente está falando de pessoas que têm medo de ter represália da polícia, de ter represália até dos órgãos de prefeitura e etc. Que ele fala, vocês estão falando isso? Então agora a gente não vai fazer mais nada aqui na comunidade. Então tem um monte de cuidados que a gente tem que ter, e tem que tomar cuidado também de não pegar e apontar, sei lá, é a prefeitura, é o Tarcísio, etc., sem você chegar e ter ali a prova de que é. O fato é, e aí eu acho que nem a gente também que tem que fazer essa apuração da prova, do não sei o quê. Tem órgãos competentes para isso, tem Ministério Público, tem um monte de gente que pode fazer um negócio desse. Mas o fato é, gente, as pessoas estão
sendo levadas e deixadas lá. Esse cara que ela estava citando, o cara saiu do centro da cidade, o cara está com o pé todo machucado e apareceu em Paraisópolis. Ele não foi andando do centro da cidade para lá. E ele, assim, essas pessoas não ganham nada estando ali, porque elas chegam e ficam, vocês viram, do lado do esgoto, ali em Paraisópolis, junto do lixo, que é onde elas conseguem ficar, porque elas estão de forma, não é assim, né? Ah, favela, você chega e tem um lugar porque você é pobre, então você vai morar na favela. Não é assim que funciona, não. As pessoas não têm noção, entendeu? É um lugar onde os trabalhadores moram, onde a casa que eles têm, eles construíram ao longo de um tempão, todo mundo ajudou para construir, as pessoas moram lá há 20, 30, 40, 50 anos, onde as famílias todas se conhecem, apesar de ter mais de 100 mil pessoas que moram em Paraisópolis. As pessoas sabem quem é de lá e sabem quem não é de lá, entendeu? Então, você está vendo, esse é um dos outros lugares. Do lado do parque, aliás, atrás dessa mata que você está vendo, só mansão gigante, né? E aí, o que acontece? As crianças têm que passar por aí para pegar a escola, do lado de onde vocês viram aí. Esse cara, por exemplo, eu que filmei. Ele é um cara que não é da comunidade, entendeu? Então, enfim, a gente tomou todos os cuidados para fazer a denúncia, conversar com as pessoas de lá, mostrar as imagens, mas não ir além de onde a gente, se for, coloca em risco pessoas ali do território, e também seria irresponsabilidade jornalística a gente ir além do que a gente apurou, né? Exato, não, a denúncia é muito importante. A gente não cabe a gente apontar, foi governo do estado, prefeitura, dizer nome de autoridade A, B ou C, mas que é uma falência da política de São Paulo, da maior cidade do país, de onde concentra o maior capital do país, isso é. Acho que a grande história dessa denúncia é mostrar uma falência completa da política de São Paulo. Seja governador, seja prefeito, seja vereador, seja qualquer órgão público da cidade de São Paulo. Falhou e falhou feio. Tá tudo errado nessa parada aí, né? E a gente tem que lembrar que é um projeto do governo do estado de São Paulo de transferir para o centro de São Paulo, muito perto de onde ficava a antiga Cracolândia. Eu digo antiga porque ela foi espalhada, né, por vários outros bairros, mas ali o plano do governador Tarcísio de Freitas é transformar aquela região ali central, perto da Avenida Rio Branco, Avenida Duque de Caxias, na nova sede do governo paulista. Então há um plano de, entre aspas, limpar a região para que possa receber. A gente é muito educado e diz que há um plano de limpar. O plano é limpar. A gente sabe que o plano é limpar. Então, está em operação já, me parece, né? Tá em operação. E o pior não é isso. Quando eles me contaram isso lá em Paraisópolis, gente, olha só, tem mais gente entrando. Vamos ver se a gente consegue bater pelo menos 1.000 pessoas. Então, o que você puder ajudar, só para a gente poder comemorar que já ultrapassamos 1.000 pessoas ajudando e que 100 mil a gente acabou de ultrapassar, né? Mas vamos todo mundo que puder ajudar aqui. O que impressiona é o seguinte, Chico, eles falaram, quando eu fui lá, eles falaram, sabe o que vai acontecer? Quando a gente fizer essa denúncia, vai começar a pipocar um monte de lugar dizendo o que está acontecendo lá nos lugares, nesses outros territórios também. Lugares pobres, onde essas pessoas estão sendo levadas para fazer essa limpeza pública dos lugares onde os bacanas não querem ver pobre na rua, entendeu? O que aconteceu de manhã quando a gente fez a denúncia? Não sei nem se no chat também está aparecendo já aí. De manhã apareceu um caminhão de gente falando, pô, isso está acontecendo aqui também, o pessoal está deixando gente aqui, chega a van e larga as pessoas aqui. Olha a foto que eu tirei do prédio lá de dentro. Isso aí, eu caminhando, tá vendo? É do lado, gente. Sim, do lado. E agora, realmente, cara, é uma política que é a política da direita e da extrema-direita, entendeu? É de tratar essas pessoas como um resto, a graxa, né? Eu acho que era até o Darcy Ribeiro que falava isso, que é o que sobra da máquina, sabe? Assim, é aquilo que é o despejo, que tem que ser jogado fora. É assim que essas pessoas estão sendo tratadas. E aí depois ainda vai tirar uma onda, poxa, limpamos o centro de São Paulo, acabamos com a Cracolândia, não sei o quê. Acabaram como? Eu estou falando, enfim, exemplo que serve para o centro de São Paulo, mas serve para qualquer lugar do país que a gente não sabe exatamente quem está falando. Mas é isso que essa turma está fazendo. Ó. Estamos limpando as cidades, capitais, tirando a população de rua, acudindo. Isso é acudir?
Isso é acudir as pessoas, entendeu? A gente viu em Balneário Camboriú uma coisa parecida também acontecendo, né? No Rio de Janeiro tem uma matéria que fizeram, né? Acho que foi até o G1 que fez. Em Cabo Frio estavam fazendo isso também. Então isso é uma coisa que está, cara, se normalizando. Como é que a gente pode normalizar tratar a pessoa igual lixo e tratar o território da favela como se fosse um depósito de lixo? Como é que a gente vai normalizar isso? A gente acha que uma mãe, eu falei isso de manhã, uma mãe na favela gosta menos da filha, do filho, do que no asfalto? A gente acha que a pessoa sofre menos? A pessoa tem menos medo de ser assaltada e ter uma arma apontada na cabeça? Porque é outro tipo de gente? É cidadão de segunda classe, como diziam lá nos Estados Unidos, né? Pô, é gente igual a gente, irmão, pelo amor de Deus. E diria até o seguinte, muito mais digna do que muita gente que mora no asfalto e tá lá só, enfim, tocando a vida com o que herdou. A galera lá não tem como herdar nada, não. Só ganha a vida trabalhando e metendo a cara, entendeu? E agora não pode ficar em casa tranquilo. Não pode ficar em casa tranquilo porque o território está virando depósito, entendeu? Daquilo que a sociedade vê como lixo. Tem que tratar essas pessoas com saúde pública adequada. Tem que, dar para esses dependentes uma estrutura. Porque, assim, é muito sério que essa turma vive. Não é chegar lá, então vamos tirar de lá e botar em outro lugar. É gente. É gente. Entendeu? É gente que, tem assim, uma família, que tem sonhos que foram destruídos, que tem que merecer uma segunda chance, entendeu? De poder se reencontrar na vida. Tem que ser cuidada. Tem que ser cuidada, pelo amor de Deus. Então eu queria, já que a gente está nessa época de Páscoa, entendeu? Virou a campanha de Páscoa do ICL, da nossa comunidade. E eu queria pedir para todos vocês mandarem nos grupos de WhatsApp, chamarem as pessoas para... Eu estou chamando todo mundo aqui, estou fazendo um monte de postagem. Vou fazer uma daqui a pouco da minha rede social para agradecer que a gente ultrapassou os 100 mil, entendeu? Mas é muito importante a nossa comunidade se envolver com isso. É muito bom porque a gente tem um crescimento das pessoas em situação de rua no Brasil inteiro, em São Paulo muito mais, e não vai resolver o problema. Não. Separar a Cracolândia não resolveu o problema, a gente continua, na verdade, só diluiu o problema para a cidade inteira e as pessoas em situação de rua continuam, essa população crescendo cada vez mais, né? Quer dizer... E a solução, Gabi, que se tem, essa reportagem do Edu mostra, assim, da forma mais evidente do mundo, a solução da direita e da extrema-direita, dos chamados conservadores, que querem conservar isso, a solução deles é fazer esse tipo de limpeza. Vamos jogar lá na favela, que lá é lugar também de imprestável. Vai, né? Porque não trata o problema, então não vai parar de crescer. Exatamente, mas eles querem esconder, maquiar a onda é essa. Desde o Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, que elas faziam isso. Né? Eu estava lembrando de outro episódio da ditadura aqui em São Paulo, muito sério, que a limpeza foi feita pegando todos os meninos de rua, levando de caminhão e soltando no interior de São Paulo. Uma cidade que a Camanducaia... Camanducaia é já em Minas, eu fiz reportagem sobre isso. A operação foi feita durante a ditadura pela turma do DOPS. É a repetição de operações da ditadura, essa operação de Paraisópolis. Soltaram os meninos nus em Camanducaia. Na Fernão Dias, em Camanducaia, já na divisa com Minas Gerais. Vamos mandar embora do estado de São Paulo. Exatamente. Descarregamos para Minas, descarregamos em Minas. Sabe quem cuidou dos meninos lá em Camanducaia? A dona do principal prostíbulo da cidade. Acolheu todos eles, deu comida, deu roupa para eles e cuidou dos meninos que estavam lá, que foram abandonados pela Polícia de São Paulo, Polícia Civil de São Paulo. É um método, né, que é usado. O método é esse. O único recurso que eles têm é esse. Aí depois fica conversa bonita em horário eleitoral, né? Temos soluções para São Paulo, soluções São Paulo cresce, São Paulo avança. Tudo cascata, né? Essa gente quer fazer isso que o Eduardo mostrou. É isso. Então, quase batendo 1000, hein? 984, acabei de dar um update aqui. 984 pessoas, então já queria agradecer, porque só aqui a gente falando rapidamente, quase 40 pessoas já entraram aqui para doar, e eu sei que esses 40 vão virar centenas e centenas e centenas, e até o final da Páscoa, até domingo, a gente vai fazer uma campanha maravilhosa aqui, eu tenho certeza absoluta. Eu ia falar isso, que a gente maravilha. Tem aqui no nosso chat o link também, então icl.com.br/ajuda, e para quem está nos acompanhando pelo chat, tem o link clicável ali, então é mais fácil, né, clicar direto aqui no nosso chat para poder contribuir, e a gente, né, tá com 102.448 de arrecadação. Que maravilha. Então, muita gente que acredita na educação, né, na transformação por meio da educação. É isso, Edu. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, querido. Obrigado. Obrigada.
Muito bem, então, gente. A gente deixa aqui o nosso link para você poder contribuir para formar os jovens e adultos nas carreiras aí. Então, tá vendo? É uma Operação Paraisópolis, né? O Chico lembrou desse caso de Camanducaia. Chico, muito eu ganhei o prêmio jornalístico fazendo reportagem. Então foi você, rapaz. Fazendo uma reportagem sobre isso. Não, lembrando, porque o caso é dos anos 70. Sim, não, mas tem reportagem depois. Então a gente fez uma reportagem recontando, é uma história terrível. Havia uma campanha dizendo que São Paulo estava com muito, na época se chamava de trombadinha no centro da cidade. Sim, que fez a polícia... Na época eles adaptam ao seu tempo, né? Exatamente. Então a polícia foi lá, recolheu essas crianças, esses meninos, colocou num ônibus, não disse para onde ia levar, botou na estrada, quase 100, e soltou, tirou a roupa e soltou. Agora vocês saiam. E soltou os meninos sem roupa no meio da estrada, lá na divisa de São Paulo com Minas Gerais, em Camanducaia. Então isso ficou marcado. Depois fizeram reportagem, a gente recontou a história de alguns desses meninos que, muitos deles sobreviveram, viraram depois profissionais, foram trabalhar, mas ficaram traumatizados por essa história. Imagina você ser a Operação Camanducaia, agora a Operação Paraisópolis, denunciada pelo Edu Moreira. Agora a gente tem que depois ir buscar, né? Quem é que está fazendo isso? É algo organizado? É algo organizado? Tem uma associação, enfim, quem é que está promovendo isso, né? Porque tem uma favela, uma comunidade no centro de São Paulo, próximo da onde o Tarcísio quer colocar a nova sede do governo, chamada Favela do Moinho, era uma antiga fábrica. Que está havendo agora uma limpeza. É uma antiga fábrica que faliu, foi ocupada pela comunidade e é ali. E é pertinho da onde o Tarcísio quer levar a sede do governo. Então essa comunidade está sendo esvaziada no centro de São Paulo, né? Eles estão fazendo protestos. Estão fazendo protestos quase todo dia. Então, tem um deslocamento de população aí, de população simples, e essa favela do Moinho tem muito usuário de droga ali também. E aí o governo de São Paulo diz, a gente quer construir um parque no local, e faz o que com essas pessoas? Faz o que com as pessoas, né? Isso eu estava falando aqui rapidamente, foi feito pelo Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, removeu população da Lagoa e levou para a Cidade de Deus, deu origem ao bairro Cidade de Deus. Começa aí, né? Está contado no filme até, Cidade de Deus. Começa né? aí. Foi uma operação do governo do Lacerda, que era um governo de direita, né? E tinha essa política. Não, vamos limpar a Lagoa Rodrigo de Freitas. E mandou a população para a Cidade de Deus, olha o nome. Né? E tornou a Lagoa o maior parque imobiliário para exploração naquela época. Começa por aí já. Começa por aí. Transformou num parque também. E é muito boa você lembrar dessa história dos moradores ali da comunidade que se chama Favela do Moinho, né? Porque é isso, as pessoas estão sendo... Falam em dispersão, né? É o termo que se usa quando a PM vai e joga bomba de efeito moral. Quer dizer, imagina, você está lá na sua casa, né? Porque é sua casa, gente. As pessoas moram ali. E aí a polícia chega, né? Dispersa, joga bomba. E a Favela do Moinho, sem se falar que tem um incêndio lá quase todo dia. Então há uma tentativa de afastar aquele povo faz muito tempo. É isso. Bom, gente... Vamos dar uma olhada para o cenário internacional também? Importante, hein? A gente toda semana, quase todos os dias praticamente, falando sobre essa política agressiva da guerra comercial do Donald Trump. Hoje a China convocou uma reunião informal do Conselho de Segurança da ONU, mas para falar das tarifas, gente. Então, não está funcionando muito pelo caminho da OMC, né? Porque a China já entrou formalmente com uma ação na OMC. Não está funcionando muito, agora vai até a ONU acusando o Trump de fazer bullying. Então, a China enviou uma carta para os Estados-membros das Nações Unidas, 193, né, Estados-membros, chamando para essa reunião na próxima quarta-feira, portanto, semana que vem, dia 23. E aí, o que diz essa carta, né? O que a China diz? Todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, são vítimas de unilateralismo e práticas de bullying. Ao usar tarifas como arma de extrema pressão, os Estados Unidos violaram gravemente as regras do comércio internacional e provocaram choques e turbulências severos na economia mundial e no sistema de comércio multilateral, lançando uma sombra sobre os esforços globais pela paz e desenvolvimento. Então, aquilo que a gente vem conversando aqui, acho que a Cris Serra já está com a gente, né, na ponta da linha para conversar com a gente sobre mais um capítulo dessa guerra comercial e do bullying, né, segundo a China, que está fazendo o Donald Trump. Cris, boa noite. Boa noite, Gabi, Chico, Rodrigo, nossa comunidade por aqui. Olha, Gabi, não existe vácuo de liderança, né? E os Estados Unidos, com essas medidas agressivas do Trump, eles estão, digamos assim, construindo, né, a sua própria
desimportância no mundo, né? Digamos assim. Por isso que eu falo que não existe vácuo de liderança. A China, que é um país de cultura milenar, né? Que, enfim, é uma das civilizações mais antigas do mundo, certamente já percebeu isso muito antes de nós, e não existe vácuo de poder, né, como eu disse, e ela já está projetando a sua liderança, pelo menos é assim que eu estou vendo os movimentos que a China tem feito, né? Você observa uma mudança na linguagem diplomática da China. A China mede sempre as palavras, né, porque eles não querem briga com ninguém em geral, né? Esse é o comportamento da China nas últimas décadas. E você vê que agora, diante desse tarifaço do Trump, muito agressivo, em especial com a China, eles mudam a linguagem, falando de bullying, falando que os Estados Unidos estão chantageando outros países. Essa é uma mudança significativa. A de linguagem, a de atuação, a de projeção de poder, né? Quando ela busca uma atuação na OMC, você falou que não está dando certo, vai para a ONU, convoca uma reunião do Conselho de Segurança, ainda que seja informal, mas está levando um assunto comercial para dentro da ONU, que não é o fórum para isso, porque existem outras instâncias, né? Mas por quê? Porque essa guerra comercial pode ter outros desdobramentos. Você vê que a declaração que você leu há pouco fala em paz, né? Que isso ameaça a paz no mundo. Então, é uma projeção importante que a China está fazendo. Não só a China, é importante que se diga, né? É claro que tudo que a China faz chama a atenção do mundo pelo tamanho da sua economia e tudo mais. Mas a União Europeia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deu uma entrevista importante também, falando algo nesse sentido, né, a ameaça à paz e à prosperidade no mundo, e que o tarifaço do Trump faz com que o mundo ocidental, tal como nós o conhecemos hoje, ele não existe mais, né? Ela disse isso, né? O mundo ocidental, como nós o conhecíamos, ela diz, não existe mais. Coisa que o primeiro-ministro britânico também disse poucos dias atrás. Ou seja, é de fato uma mexida, né, na ordem mundial, com implicações que mesmo esses líderes não conseguem ver exatamente qual o desfecho desses desdobramentos, mas como eu disse no começo, a China está claramente se projetando, fazendo uma projeção de poder dentro desse desarranjo da ordem mundial, que eu acho que hoje em dia nenhum analista de geopolítica no mundo hoje arrisca dizer o que vai acontecer, né, qual será o desfecho, quais serão, na verdade, os desdobramentos dessa guerra comercial. Ô Cris, a gente tem também uma nova etapa, a gente falava semana passada, se eu não me engano, porque toda hora a gente tem uma atualização, né, das multas, das taxações. Então a gente toda hora está mudando. Agora os Estados Unidos vão taxar em 124%, agora é 245%. Então chegamos agora a essa decisão dos Estados Unidos de aplicar tarifas de 245% contra determinados produtos da China. A gente tem como resultado de novas retaliações, portanto, essas tarifas aí que são promovidas pelo Trump, né? E em setores estratégicos para tentar justamente atingir a China muito fortemente, né? Tecnologia da informação, fabricação de máquinas automatizadas, robótica, veículos de energia, né? De nova energia, equipamento de aviação, voo espacial, são setores que são bastante importantes e estratégicos da China para que o Trump tenha, vamos dizer assim, ele grita mais alto, né? Ele tenta, assim, negociar, mas a China está dizendo, olha, negociar não, né? Ele está pressionando para que a China aceite negociar com ele mediante as condições do que ele quer ali, né?
Assim, Gabi, a gente está vivendo um impasse, né, entre os maiores produtores mundiais de mercadorias, né, que são os chineses, né? A China é a fábrica do mundo, né, a maior produtora de mercadorias. Os Estados Unidos são os maiores consumidores. Em algum momento, eles vão ter que se entender qual será o custo disso, qual será o cenário em que esse entendimento vai acontecer ou não vai acontecer, né, é motivo de preocupação para todos nós, pelo peso dessas duas economias. Estados Unidos ainda são a primeira economia, China a segunda. Agora, por que isso é preocupante, né? Como a gente falou há pouco, os desdobramentos que essa guerra comercial pode ter em outras dimensões, em outras esferas da geopolítica internacional. E aí eu destaco uma frase que eu quero até ler para vocês, né, porque me chamou a atenção que quem falou isso foi o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, que, como eu disse, usa sempre uma linguagem diplomática, né, aquela linguagem assim que a gente jornalista costuma dizer, não tem lead, né? Pois agora tem. Porque eles estão falando claramente. E esse porta-voz, ele disse o seguinte, sobre todo esse cenário aí de guerra comercial, essa elevação que você mencionou dos 245%, né? Ele fala, a China não quer uma briga, mas também não tem medo de uma. Assim, é uma fala muito clara. E tem uma outra coisa aí que a gente também tem que colocar nessa discussão, assim, que na verdade, assim, esse movimento de bullying dos Estados Unidos sobre a China, né, me parece, de fato, né, me parece muito claro, né, cada vez mais, que é uma tentativa de tentar frear a China nas ações que ela tem tomado, que levam, né, que tem como objetivo final a desdolarização da economia mundial. Se não de toda a economia mundial, é difícil, de fato, você desdolarizar a economia mundial, enfim, porque todos os circuitos comerciais, né, foram construídos com base no dólar, né, enfim, de algumas décadas para cá, e 13% do comércio mundial são feitos com os Estados Unidos, dependem dos Estados Unidos. Então, você não desdolariza de uma hora para outra, mas sim, a China tem procurado construir outros circuitos comerciais sem depender do dólar, né? É por isso, me parece, né, que os Estados Unidos estão agindo, eu diria, com essa truculência em relação à China. Não só em relação à China, em relação a vários países. Inclusive, sobrou para nós aqui, tem tarifas absurdas para um país muito pobre na África, que é o Lesoto, mas me parece que sim, o alvo central é a China e tem esse pano de fundo, né, de um novo reordenamento da economia global, né, que pode sim levar a um novo reordenamento geopolítico global. Não, sem dúvida. E acho que, só para complementar aqui, o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais, já fez essa observação aqui de que é uma tentativa de ter um cerco, sim, no entorno da China, porque há muitos países, acho que quase 200, né, países que quase, assim, são 190 países, desses 150 tem uma troca comercial, né, maior com a China. Então é muito interessante para o Donald Trump, né, para os Estados Unidos fazer ali um cerco em volta para impedir que a China aumente sua presença mundial. Então Gabi, por aí. E a Cris citou esta frase do representante chinês que me lembra aquela frase bem brasileira, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela depois que começar. Né? É mais ou menos isso que os chineses falaram. E esse mesmo representante chinês fez referências entre ontem e hoje à Embraer, né? Porque a China ameaçou aí bloquear a compra de aviões da Boeing como retaliação também, porque os Estados Unidos subindo todas as tarifas, os chineses dizendo,
Então não vamos mais comprar avião da Embraer. Imagine, a aviação regional da China é maior do que boa parte, assim, é uma das maiores do planeta. Então, deixar de comprar avião da Boeing é um prejuízo gigante. E aí o chinês, o representante do governo chinês, sinaliza, olha, nós temos um grande interesse de estreitar relações nesta área com o Brasil, que tem um polo aeroespacial, ele disse, né, mas aéreo, né, a Embraer. Ele estava falando da Embraer, do polo que tem em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. Então, é um sinal de que você bloqueia, mas a China tem como desfazer esses bloqueios, contando, por exemplo, no caso da aviação com Embraer, se não tem da Boeing, vem da Embraer. Então, tem um jogo aí para ser jogado, mas com muito tensionamento, né, Gabi, como a gente está vendo nesse episódio. Mas a primeira vez na vida eu vi, por exemplo, os chineses se dirigindo à América Latina, aos governos da América Latina, ao povo da América Latina. Eu nunca tinha visto no mundo. Quando eles dizem anteontem que a América Latina não é quintal dos Estados Unidos, assim como disse o governo norte-americano. Eu nunca tinha visto. É verdade. Então é isso que a Cris está dizendo, né? Tem uma mudança até na maneira de conversar, na maneira de falar no chinês. Você observou bem, Chico. Exatamente. Agora, uma rápida observação, Rodrigo, é isso que você está falando, esse exemplo que você deu, né, de ameaça de não comprar mais da Boeing e de procurar, por exemplo, a Embraer, é um número que eu não sabia. Eu fui ler nessa entrevista da Ursula von der Leyen. Ela fala que esse número que eu citei há pouco, de 13% das trocas comerciais dependem dos Estados Unidos, mas aí ela diz 87% das trocas comerciais do mundo são feitas entre outros países. Ou seja, você tem outros caminhos também, entende? Para não depender dos Estados Unidos. Por isso que eu falei no começo, quer dizer, é uma aposta do Trump que pode levar a uma desimportância dos Estados Unidos, ou uma redução bastante significativa da importância que ele tem hoje e do peso que ele tem na economia mundial. Então, assim, 87% das trocas feitas entre outros países. E aí ela diz, para isso a gente precisa de previsibilidade, de segurança, né? Que é tudo que o Trump não está fazendo. Ele está apostando na imprevisibilidade e tudo mais, né? Então é isso, você precisa ter regras estáveis para consolidar o comércio mundial, né? Ele está jogando contra. Os outros países estão tentando achar esse caminho. Tem uma outra história que eu quero trazer aqui, gente, que é sobre a deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo. Ela foi, olha essa história, ela foi identificada pelo gênero masculino quando ela recebeu o visto de entrada para participar de uma conferência nos Estados Unidos. Então ela foi para as redes sociais, lembrando que em 2023, antes do Donald Trump reassumir, né, a presidência da República do país, ela já tinha conseguido um visto anteriormente, então, identificada pelo gênero feminino. Essa mudança, ela tem tudo a ver com a política do Donald Trump, né? De que já publicou a Casa Branca banindo termos como gay, lésbica, transgênero, LGBTQ dos sites do governo, enfim, e também querendo alterar projetos que estão ligados, né, ao governo, influenciando até no setor privado também, porque quando você faz isso, as empresas falam, bom, para que eu vou seguir, né, políticas de diversidade se o próprio governo dos Estados Unidos não segue? Mas, enfim, o passaporte da Erika Hilton, ele foi solicitado diretamente pela Câmara dos Deputados, portanto, oficialmente, ela viajou em missão oficial, e aí ela foi para as redes sociais, falou, eu fui, sim, classificada como do sexo masculino, entre aspas, pelo governo dos Estados Unidos, quando fui tirar meu visto para ir à Brasil Conference, na Universidade de Harvard, no MIT. Não me surpreende também o nível do ódio e a fixação dessa gente com pessoas trans. Afinal, os documentos que apresentei são retificados e sou registrada como mulher, inclusive na certidão de nascimento. Pois é, Gabi, para além da agressão grave à pessoa, né, enfim, da Erika Hilton, e a gente, né, se solidariza com ela. Claro. Aliás, lembrar que nem a extrema-direita brasileira no Congresso faz isso com ela. Então, assim, além da questão pessoal e particular de uma agressão grave contra ela, eles acham que deixando, assim, você disse agora há pouco, o Trump está proibindo usar palavras como gay, lésbica, trans. Ele não aprendeu, assim, isso lá no final do século XIX, começo do século XX, tem um cara chamado Freud que diz, você deixar de falar as coisas, aliás, é pior, porque as coisas não vão deixar de existir, meu querido.
As pessoas não vão ser proibidas de existir, vão seguir existindo, goste ou não goste. Você não gostar, não precisa conviver com elas, vira as costas, mas respeita. Né? Então, além de tudo, assim, é uma batalha que, do ponto de vista do Trump, que mostra a decadência realmente dos Estados Unidos. Né? É uma batalha que eles vão perder. Eles vão perder. Coroa a decadência do Império Americano. É a decadência completa. Ô Cris, na Hungria, até na semana passada, a gente teve uma situação, né, em que o Congresso aprovou a existência de só 2 gêneros, né? E qualquer evento público sobre as pessoas LGBTQIAP+, né, da comunidade LGBTQIAP+, acho que os Estados Unidos estão caminhando para isso, né? Eles almejam realmente algo nesse sentido, porque o que o Trump disse até no discurso de posse dele no Capitólio foi isso, né? Gabi, a extrema-direita mundial escolheu 2 alvos, 2 bodes expiatórios para os problemas do mundo, né? Assim, o mundo tem todos os problemas que tem por causa de 2 categorias de seres humanos, segundo a extrema-direita: os imigrantes e as pessoas trans. Então, a Hungria está assim. O bolsonarismo aqui no Brasil, se tivesse continuado, nós estaríamos nesse ponto, eu não tenho a menor dúvida, né? Um dos mais estridentes deputados do bolsonarismo fez aquela palhaçada de colocar peruca e tudo mais lá na Câmara. E os Estados Unidos estão nesse caminho. Agora, o que fizeram com a Erika Hilton agora, as autoridades norte-americanas, esse papel vergonhoso da Embaixada dos Estados Unidos, perdão, aqui no Brasil, foi uma violação aos direitos humanos, né? Uma violação de direitos civis da deputada Erika Hilton. Né? E ela fez muito bem em cancelar a viagem dela, ela fez muito bem, cancelou, denunciou e disse que vai acionar o governo americano ou o Trump. Agora eu estou na dúvida se a figura dele como presidente, enfim, mas a atitude e o que fizeram com ela vai acionar todas as instâncias internacionais onde ela puder fazer essa denúncia, ela vai fazer. É assim que se resiste contra o extremismo. E só uma nota aqui, uma observação, ela iria para essa conferência lá em Harvard, a Brasil Conference, que acontece todo ano. Harvard, a universidade que também está sendo chantageada pelo Trump e que não se dobrou, diferentemente de outras universidades norte-americanas que se dobraram, se ajoelharam e extinguiram suas políticas de diversidade, entre outras exigências que o Trump fez. Harvard não fez isso e, por isso, inclusive, vai perder dinheiro que deveria receber do governo americano. E assim quem fez também está perdendo dinheiro. Continua perdendo dinheiro. Parabéns, Colômbia continua perdendo dinheiro. E nossa solidariedade à Erika Hilton. É isso. Cris. É isso aí. Bom demais ter você aqui com a gente hoje, querida. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Boa noite, querida. Tchau. Aliás, gente, quero lembrar, a gente chegando aqui, né? Vamos respirar, porque é difícil depois de falar sobre essa política do Donald Brasil. Trump. Mas a gente tem também aqui no ICL ontem milhares de pessoas que assistiram o Investidor Mestre 2.0. A gente estava falando ali dessa reação, né, agressiva a tarifas contra a China do Donald Trump. E aqui a gente entende como investir, mesmo nesse cenário, como proteger o seu dinheiro, mesmo nesse cenário, mesmo você que não entende nada sobre o assunto. Eu, inclusive, dá para ainda assistir o replay da aula de ontem que a gente teve aqui no ICL, compartilhar esse conhecimento com mais gente, que é muito importante em tempos como esse. Então, o replay está disponível por tempo limitado, vai em icln2.com.br para poder assistir. E agora a gente tem provocação histórica, né, gente? Com o Lindener Pareto. Professor Lindener chegando. A gente acompanha agora com a atriz, diretora e dramaturga Patrícia Vilela, a entrevista do Provocação Histórica. Rodrigo, é isso. Vamos nessa? Muito Arte bom. no cenário político, a resistência do teatro. Não consegui ler até o final porque tiraram da tela. Mas assim, a resistência do teatro da cultura. Libertário. Do teatro libertário. Libertário. Obrigada. O Lindener sempre libertário, com a convidada libertária. É Isso aí. Vamos Muito nessa, bom. então. A gente acompanha a partir de agora. Boa noite para todo mundo. A gente se vê em breve para o Chico Sá, que está saindo de férias. E Rodrigo, a gente se vê na Pequenas semana que vem. férias até maio, Comunidade CL. É isso. Tchau, Bora. gente. Bom feriado.
Fala, turma! É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é 1 hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para você!